Olá pessoal, esse vídeo aqui nós vamos fazer uma complementação do vídeo anterior sobre as funções a bordo, certo? Dessa vez nós vamos falar nas funções do pessoal que trabalha na praça de máquinas e das fanas de emergências da tripulação em geral. Ok? Vamos lá? Bora comigo! Bom gente, antes de começar aqui a falar sobre as funções, eu queria pedir a vocês para deixarem o like. Quem não for inscrito no canal, por favor, se inscreva. E vou deixar aqui na descrição também, o link do meu Apoia-se, tá? Para quem quiser me apoiar, clica ali. Eu agradeço desde já a colaboração de vocês para a gente poder comprar um microfone decente e poder continuar fazendo as gravações aqui. Ok? Então vamos nessa, vem comigo, vamos ver o que faz o pessoal da praça de máquinas e quais são as funções do pessoal durante as faenas, ou seja, as tarefas em caso de emergência, ok? Bem, vem comigo então, vamos dar uma olhada aqui nesse PowerPoint. As funções da praça de máquinas, elas são as seguintes. Temos aqui o moço de máquinas, cuja sigla é MOM. O moço de máquinas, ele auxilia o marinheiro de máquinas, auxilia o eletricista, auxilia o condutor, auxilia o chefe de máquinas, certo? Ele auxilia todo mundo ali. Ele normalmente é equivalente ao moço de convés, do pessoal de convés, tá? Ele é o primeiro embarque dele, ele tem que estar ali aprendendo ainda, né? Muitas das vezes ele chega a bordo sem saber muitas das coisas, só dos cursos que ele fez, né? O moço de máquinas é daquela turma que tem que ter só os 4 certificados básicos, né? Que é segurança e salvatagem, primeiros socorros, relações humanas e o combate a incêndio, certo? Ele precisa só ter esses 4, além de fazer o curso fundamental, que é o CEFAC 2. Aí, como eu citei lá no primeiro vídeo, é o PREPOM, né? Você tem que pegar o PREPOM e ver lá quais são os cursos que tem as datas de inscrição nos cursos e também a data de realização dos cursos, início e fim, né? Quem quiser também, mesmo escolhendo a parte de náutica ou de máquinas, para saber quando é que começam os cursos ou quais são os documentos que tem que ter, vai lá na capitania ou vai lá no CIAGA ou no CIABA, no caso de morar lá mais próximo de Belém, certo? E faz a pesquisa lá, pergunta quais são os cursos que eu tenho que ter para embarcar de moço de máquinas, aquela coisa, tá ok? Em seguida, vem o marinheiro de máquinas. O marinheiro de máquinas é aquele que já tem mais experiência, ele já foi moço de máquinas, ele começa como moço de máquinas, depois depois de algum tempo ele vai a marinheiro de máquinas, e ele também ajuda os superiores a ele, certo? E tanto o moço de máquinas quanto o marinheiro de máquinas, eles fazem funções e tarefas assim, tipo limpeza, manutenção de equipamentos, manutenção de motores. Eles ajudam o condutor e aos oficiais de máquina. Por exemplo, se ele desmonta uma bomba, se desmonta uma válvula, tá? Se vão limpar o interior do que eles chamam de caixão de ar de lavagem, que é uma parte onde tem queima. É meio complicado para eu explicar, porque eu não sou do setor de máquinas, mas tem essa caixão de ar de lavagem, é um lugar que quando se limpa, vai todo mundo lá fazer a limpeza e sai todo mundo de lá muito sujo mesmo. Eles usam até um macacão especial descartável para isso, certo? O condutor, também chamado de mecânico, ele é a pessoa que tem mais uma especialidade no caso de lidar com máquinas, motores, bombas, tá? Eu estou dando assim uma explanação muito por alto porque eu sou do setor de náuticas, mas eu vivi durante a minha vida inteira a bordo e eu aprendi, eu andava pela praça de máquinas, eu tinha aqui na praça de máquinas, quando eu era responsável pela parte de segurança e salvatagem, eu tinha que ver os extintores, as mangueiras de incêndio que existiam dentro da praça de máquinas. Eu sempre gostava do meu tempo vago, quando eu tinha tempo vago, de descer, conversar com o pessoal lá, aprender um pouquinho de máquinas também. Tá? Depois eu vou falar sobre o curso que a gente faz, para o curso fundamental para oficial. Vocês vão ver que no início do curso a gente faz curso para os dois lados, tanto para máquina quanto para náutica. Depois que a gente faz, no meu tempo era assim, eu não sei se já mudou, quando a gente faz a praticagem, que é o estágio a bordo, aí a gente volta para a escola e escolhe, não, eu vou ser de máquinas, eu vou ser de náutica. Depois, no final, quando eu terminar as funções aqui, eu vou dizer quais são as vantagens e as desvantagens de cada um desses dois setores, tá? Eletricista. O eletricista, ele é claro, o nome já diz, ele é responsável por toda a parte elétrica do navio, certo? Ele é muito solicitado nos camarotes quando queima a lâmpada,
Às vezes a pessoa pede a ele, poxa, queimou uma lâmpada lá no meu camarote, você tem uma lâmpada aí? Certo? Aí ele diz, não, deixa que eu vou lá trocar para você. Ele vai lá e troca, ou então ele te dá a lâmpada, você, se souber trocar a lâmpada, troca. Mas nem sempre o problema é a lâmpada, né? Às vezes é aquele tipo de luz fluorescente que tem aquele aparelhinho, esqueci o nome agora, aquele que coloca lá, que controla, que às vezes aquilo ali queimou, entende? Então ele tem que ir lá dar uma olhada se realmente é a lâmpada. Então a melhor coisa do que o eletricista faz, ao invés de entregar a lâmpada na mão do tripulante, ele é ir lá, quando ele tiver o tempo dele, ver lá as prioridades dele, né? Quando ele tiver um tempo, ele vai lá no camarote, no quarto, né? Lembra que eu já falei nos vídeos passados? Em navio não tem quarto, tem camarote, né? É onde a gente mora, onde a gente vive, onde a gente dorme. Então ele vai lá no camarote da gente ver qual é o problema. Se for lâmpada, ele já vai com a lâmpada na mão, troca. Se for aquela pecinha, ele troca aquela pecinha e está resolvido o problema, certo? Então ele também é responsável pelos geradores, por colocar gerador na barra. Olha, são muitas fainas que o eletricista faz, fiação de bombas. Parte elétrica é com o eletricista, total geral no navio. É o fogão que não quer ligar, que às vezes é elétrico, é um material elétrico em determinado outro local, um triturador de lixo, o eletricista, a máquina de lavar que pifou. Então é aquela coisa geral. Tudo que tem a ver com a parte elétrica a bordo é o eletricista que toma conta. Depois vem o segundo oficial de máquinas. Esse passou pela IFOM, tá? Ele fez o curso de formação de oficiais e ele optou por ser da turma de máquinas, da praça de máquinas. Então ele vai fazer as aulas, ele vai ter as aulas, vai ter o tempo dele todo voltado para as máquinas. Ele vai aprender coisas sobre mecânica, sobre refrigeração, sobre eletricidade. Ele vai aprender a controlar os motores na praça de máquina, tomar conta dos motores, a partir o motor, a botar um motor em movimento. Então ele vai ter mais ou menos, ele tem que orientar todos esses aqui de cima, o moço de máquinas, o marinheiro de máquinas, o condutor e eletricista. Ele pode não entender tanto quanto o eletricista, mas ele vai ter que saber um pouco de eletricidade para ele ver se o eletricista não está passando ele para trás, né? Porque é claro, se ele é oficial, ele tem que conhecer mais. E também, quando ele vai para bordo, desde a praticagem, ele vai pegar no pesado, ele vai ajudar o moço de máquinas, o marinheiro de máquinas. Ele não vai ficar sentado lá só porque ele saiu oficial da escola, que ele vai ficar sentado lá sem fazer nada, não. Ele vai estudar, ele vai meter a mão vai abrir o motor, vai meter a mão na graxa, vai fazer o trabalho também, porque quando ele terminar a praticagem dele e ele já se tornar um oficial formado, o que vai acontecer? Ele já vai ter toda aquela experiência, aquela cancha de já conhecer aquelas partes todas, né? Depois do segundo oficial de máquinas, nós temos o primeiro oficial de máquinas. Aí é o seguinte, depois de um determinado tempo que o segundo oficial de máquinas fica nessa função, acho que com um ano por aí, ele pode se tornar primeiro oficial de máquinas. Tá? Então quando ele se torna primeiro oficial de máquinas, esse aí já substitui o oficial superior de máquinas, que também é conhecido como chefe de máquinas, e ele é o responsável, tanto ele como o segundo oficial de máquinas, eles fiscalizam o trabalho de todos os outros que estão lá, certo? E temos o oficial superior de máquina, que a última função é o mais alto grau da praça de máquinas, que é o oficial superior de máquinas. Esse aí tem que voltar para a escola, tem que fazer uns cursos específicos, incluindo liderança, aquela coisa toda, e ele é também conhecido como chefe de máquinas ou CHEMAC, certo? Esse oficial superior de máquinas, ele responde ao comandante. Vocês lembram no primeiro vídeo que eu falei que o comandante do navio ele é responsável pelo navio inteiro, inclusive a praça de máquinas? Pois é. Então, o chefe de máquinas, ele é responsável pela máquina inteira, mas ele responde ao comandante. E quando tem tarefas assim de carga e descarga, ele juntamente com o imediato, quando for casos de carga líquida, e quando for manobras de encher ou esvaziar tanques, ou manobras de lastro, ele vai estar junto com o imediato e o comandante, combinando, vamos tirar o tanque tal, passar para o tanque tal, vamos esvaziar o tanque tal, vamos encher o tanque tal, para manter o que? A estabilidade. Lembra o que eu falei? O equilíbrio do navio, a estabilidade. Então, nessas horas, eles trabalham em conjunto, certo? Então é muito importante que o comandante do navio e o chefe de máquinas tenham um entendimento muito bom. Então, eu já falei para vocês todas as funções da praça de máquinas, né, que eu não citei no primeiro vídeo, não citei direito, só coloquei aquele
no final aquele papelzinho lá mostrando os títulos, né? Mas nesse vídeo eu resolvi fazer a segunda parte para fazer jus ao pessoal da máquina, né? Que, poxa, eles também têm o valor deles, né? Então, e tanto quanto o nosso de náutica. Então tá aí, tá feito o trabalho. E uma coisa também, uma função, uma tarefa que todos fazem a bordo, tá? Não só o pessoal de náutica e o pessoal de máquinas isoladamente, mas todos juntos, é quando acontece uma faina de emergência. Então existe uma tabela mestra, tá? Essa tabela mestra ela é colocada no passadiço, na praça de máquina, no salão de refeição, no salão de estar e nos corredores do navio. Conforme você vem descendo as escadas, vai passando pelos corredores, vamos dizer que o navio tenha 4 andares, tá? 4 pisos, e nesses 4 convéses, vamos dizer assim, usando o jargão do navio, nos 4 convéses vai ter uma tabela dessa em cada convés, em cada corredor de dentro do navio, tá? Então existe um ponto de encontro, que a gente chama de ponto de reunião, um muster point. Quando se tem um alarme de uma faina de emergência, vai todo mundo para aquele ponto ali. Aí ali naquele ponto é distribuído as tarefas. As tarefas são distribuídas dentro dessa tabela mestra aí. Além dessa tabela mestra, dentro de cada camarote, bem em cima da cama da gente, tem uma tabelinha menor com o nosso nome, com a função e com a nossa tarefa, o que nós temos que fazer nos casos das fainas de emergência. Essas fainas de emergência pode ser incêndio, pode ser colisão, pode ser abandonar o navio, ou aqui nessa tabela não consta, mas hoje em dia já consta, tá, nas principais, uma tabela de emergência para o caso de poluição, no caso de derramamento de óleo, o que tem que ser feito por cada um dos tripulantes. Então nessa hora, nas fainas de emergência, todo mundo vai estar junto, fazendo cada um a sua função para poder acabar com aquela situação, minimizar os riscos e tentar ao máximo evitar a perda do navio e o abandono. Ok? Até no caso de abandono, se for o caso de abandonar o navio e deixar o navio afundar, se essa ordem for dada e só o comandante pode dar essa ordem, o que vai acontecer? Cada um vai ter sua função também e cada um vai se dirigir para o seu bote salva-vida e tem um assento certo para cada pessoa, para não gerar tumulto. Ok? No caso da baleeira, como nós falamos, né, do bote salva-vidas, tem o lugar certo para cada pessoa sentar e cada pessoa tem seu bote certo, no caso de ter mais de um bote. Tá bom, gente? Então, era esse o tema que eu queria trazer para vocês hoje aqui. Essas são as funções, mas tem mais um detalhe, né, que quase que eu ia esquecendo de falar, que é o seguinte, as vantagens e as desvantagens, tá? Se você for de náutica, do quadro de náutica, quais são as vantagens que você tem? Você vai trabalhar praticamente no passadiço, se for oficial, né? Com um ar-condicionado, na maioria das vezes, tem navios que às vezes quebra o ar-condicionado e fica um tempão no calor, mas tem que ter ar-condicionado a bordo, não só por nossa causa, mas pelos equipamentos. Tá? Porque os equipamentos às vezes esquentam demais, então o ar-condicionado tem que existir para não permitir que esses equipamentos venham a falhar, certo? O ar-condicionado não é só para o nosso conforto, não. E o pessoal de convés vai trabalhar no convés, mas ao ar livre, né? Vai fazer manutenção do convés, pintar, tratar ferrugem, mas ao ar livre. Então, no pessoal de máquinas, a diferença é que eles vão estar o tempo todo dentro da praça de máquinas, certo? Fazendo manutenção, trabalhando lá, tratando dos motores, eles se sujam muito mais. Dentro da praça de máquinas tem um local que se chama sala de controle. Dentro dessa sala de controle tem ar-condicionado, mas fora dessa sala de controle não tem. Então, o que normalmente acontece é que você vai ter um ambiente bem refrigerado, também por causa de equipamentos ali, não é só por causa do pessoal, mas quando o pessoal vai para o lado de fora, e muitas vezes o marinheiro de máquinas, o moço de máquinas, o condutor e o eletricista estão lá em cima de uma faina violenta, lá desmontando uma bomba, consertando um equipamento, e muitas vezes ficam várias pessoas em cima de um equipamento só consertando. O que acontece? Eles vão suar, eles vão se sujar. Já o pessoal de convés, principalmente o pessoal do passadiço, né, não se sujam tanto, só o pessoal que vai fazer as fainas de tratamento de convés, que é o marinheiro de convés, é o moço de convés, o contramestre, eles se sujam mais. Tá? Então, as desvantagens da máquina são essas. E as desvantagens do convés é que você só aprende aquela parte específica que tem ali para navegar.
ou para cuidar de navio. Se você sair da marinha mercante e vier arrumar um emprego aqui fora, você não vai conseguir arrumar um emprego fácil. Não vai, porque você só sabe navegar, só sabe coisas de navio. Já o pessoal que faz o curso de máquinas, quando sai da marinha mercante e vem aqui para fora para arrumar um emprego, eles são mecânicos, eles podem ser eletricistas, eles podem trabalhar com motores, então eles têm uma opção bem maior de chance de conseguir emprego fora da marinha do que o pessoal de convés. Uma outra desvantagem da praça de máquinas, de você se tornar um oficial de máquinas, é que você nunca vai chegar ao comando. Tá? O chefe de máquinas sempre responde ao comandante. Então, quem dá a ordem final é o comandante. Essa é uma das outras vantagens que tem o pessoal da náutica. A náutica chega ao comandante, a praça de máquinas não chega. Mas o que acontece é como eu falei, o chefe de máquinas e o comandante, eles têm tem que ter uma atmosfera muito amigável entre eles dois, muito boa, porque os dois juntos controlam o navio inteiro. É preciso que haja um entendimento e amizade entre o comandante e o chefe de máquinas para o navio andar sempre na boa e navegar sempre de forma bem feita, que o navio funcione de maneira correta, certo, pessoal? Então, era isso que eu queria falar com vocês, tá? Agradeço muito a paciência, muito obrigado ao pessoal de máquinas aí que estiver vendo, me desculpe eu não ter falado no primeiro vídeo, mas eu resolvi gravar esse vídeo aqui justamente para fazer justiça a vocês, tá? E qualquer coisa deixa nos comentários aí, que a gente faz um adendo respondendo perguntas tanto do pessoal de máquinas quanto do pessoal de náutica, tá? Sobre mais alguma coisa que eu tenha esquecido, ou sobre alguma dúvida que vocês tenham. Se eu souber, eu falo. Se eu não souber, eu vou pesquisar e falo também. Tá bom? Então um abraço e tchau, tchau.